Um. Seja bem-vindo, pessoal, a mais um Prosa do Agro aqui com vocês, onde que a gente vai estar levando ainda mais conhecimento e informação para o homem do campo, tá? E hoje a gente está com convidados especiais aqui, que são riquíssimos aqui para levar essa informação para vocês, tá? Hoje a gente está aqui com o Douglas, CEO da MP Agro. E aí, Douglas, tudo bem? Boa noite, André. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui em mais um Prosa do Agro. Tudo 10. Show! Obrigadão pela participação, hein, Douglas? A gente também está aqui com o Arthur da Viter Agro. E aí, Arthur, tranquilo? Tudo jóia, André. Com você, obrigado aí pelo convite, para a gente estar aqui batendo esse papo aí. Obrigadão, hein? E a gente está também com o José Carlos, da Embrapa Solos. Fala aí, José. Boa noite, como é que vão todos? Aqui é um prazer, em nome da Embrapa, especialmente a unidade que eu trabalho e tanto amo, a Embrapa Solos, participar aí do programa da Prosa. E vamos trazer informação. Vamos para cima aí. Obrigadão a todos aí. Esse bate-papo vai ser muito rico e importante para a gente levar essas informações para o homem do campo, para ele estar tomando as decisões mais severas e mais detalhadas, né? Tomar as decisões melhor aí. E falando resumidamente aqui, o que é o Prosa do Agro? O Prosa do Agro foi criado principalmente para levar essas informações, esses conteúdos, né? Em plena pandemia, onde que a gente está passando. Então, você consegue buscar essas informações, né, Douglas? Diretamente através de um celular, né, Douglas? É isso mesmo, André. O Prosa do Agro, como você falou, no meio desse período pandêmico que a gente se viu, de repente, a gente teve que se desaprender de velhos hábitos para aprender novos, né? E o Prosa nasceu nesse intuito. Da gente estar sempre perto do amigo produtor, da gente estar sempre perto não só do amigo produtor, mas por todo aquele que é apaixonado pelo agro. E eu fico muito feliz hoje a gente está aqui numa edição especial do Prosa do Agro, uma edição especial AgriShow, tá? O Prosa que começou apenas comigo e com o André aqui na primeira edição, hoje a gente está trazendo dois craques da agricultura brasileira aqui, o Arthur da Viter, que é engenheiro agrônomo da Viter, e o José Polidoro, pesquisador aí da Embrapa Solos. É muito bacana ver o quanto evoluiu e aonde a gente está conseguindo chegar com essa prosa, né, André? E está indo muito longe, né? Principalmente com as novas parcerias, principalmente que a gente está sendo transmitido não somente no Bruto do Campo, mas também nos canais da AgriShow, né? A AgriShow, grande parceira. Para quem não sabe quem é a AgriShow, a AgriShow é uma das maiores feiras voltada à tecnologia agrícola do mundo, né? Então a gente está sendo transmitido através do canal deles aqui. E quem tiver alguma pergunta ao longo aqui dessa live, é só clicar aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar selecionando as perguntas e vai estar respondendo aqui, tá? Algumas que não foram respondidas, possivelmente a nossa equipe e a equipe da MP Agro vai estar respondendo vocês no chat, tá? Então, só comentar aqui embaixo. Então, vamos lá. Ô Douglas, eu tenho uma pergunta aqui, principalmente com esse tema, que é muito interessante, né? Por sinal, qual que é o tema de hoje, André? O tema de hoje é o preparo ao sucesso. O segredo para o bom preparo de solo, hein? O pessoal vai gostar bastante, que esse é a peça fundamental, né, Douglas? Sem dúvida. Para a gente obter grandes produtividades, né? Douglas, vamos lá. Como o mercado de máquinas para o preparo de solo está se comportando nesse meio de pandemia? Quais desafios o produtor vem enfrentando com esses recursos? Você poderia falar um pouco? Posso sim, André. Eu vou falar numa esfera mais mercadológica e um pouquinho na esfera técnica dos equipamentos, tá? Quando eu tenho dois convidados do nível do Arthur e do Polidoro, na hora que eu falo a palavra técnico, me dá um arrepio aqui, eu não posso escorregar, hein? Vamos lá. Ó, da parte de indústria, pessoal, máquinas, a gente... Quando eu falo a gente, eu falo as indústrias de máquinas no Brasil hoje estão passando por um momento, vamos dizer assim, crítico de abastecimento. Não é segredo para ninguém que nós estamos passando por atraso de máquinas, por falta de matéria-prima na indústria que está ocasionando esse atraso de equipamentos. E como eu venho falando em outras lives, em outras entrevistas, a pedra da vez é o amigo produtor e todo aquele envolvido no agro, seja na comercialização de equipamentos ou bens, planejar. A gente tem o hábito, sim, dentro da lavoura, de planejar uma série de atividades, de planejar uma série de aquisições e, por si só,
Os equipamentos acessórios, aonde vou citar os distribuidores de fertilizantes, acabam ficando em segundo plano. Hoje a gente está passando por um momento que, infelizmente, nós não podemos deixar nada fugir da nossa caderneta, nada fugir da nossa calculadora no que diz respeito a planejamento de aquisição. Os lead times de entrega estão altíssimos, né? A escassez de matéria-prima é algo que está afligindo de maneira muito séria a indústria de máquinas. Então, fica a dica aí para todo o amigo produtor e para todo o envolvido no agro aí. Planejem suas aquisições, tá, pessoal? E nesse tema que a gente está falando hoje, né, do preparo ao sucesso, o segredo de um bom preparo do solo, eu vou puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado aqui, falar na parte de distribuição dos corretivos, tá? Vamos focar bastante no que diz respeito à eficiência do equipamento ao entregar dosagens. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente está falando de preparo do solo, em distribuição de calcário, distribuição de gesso, a gente normalmente fala em dosagens de aplicação por hectare muito superiores a granulados e sementes, por exemplo. Então, a gente vamos dizer assim, principalmente na região do Cerrado, aqui no centro-oeste para cima, é normal a gente falar de operações de calagem de 2.000 quilos de hectare para cima. Né? Não estou falando besteira não, né, Arthur, né, Polidoro? Não. Até aqui tá ok? Qualquer coisa você estaca a borracha em mim aí, viu? Tá certo. Tranquilo. E aí o que acontece? Quando a gente fala de operações de distribuição de fertilizantes em dosagens altas, a eficiência, a potência do equipamento que está fazendo essa aplicação, ela tem que ser levada em consideração de maneira muito séria. Porque senão o que acontece? A gente tem um grande volume de produto caindo em cima dos discos distribuidores ali, né? E uma faixa que acaba saindo não uniforme. Porque conforme o produto vai caindo em cima do disco, se a potência de torque do equipamento não for suficiente para suprir aquela carga, ela vai fazendo aquela faixa sinuosa. E aí o que acontece? A gente tem uma aplicação desuniforme, o que ninguém do agro gosta. Bom, André, eu acho que para a gente esquentar aqui, é isso que eu tenho para a gente começar. Eu acho que o José poderia falar um pouco, né? O que ocorreria de não fazer uma aplicação uniforme, né? O que aconteceria, José? E quais são as causas que acontecem de fazendo essa aplicação não uniforme na lavoura? Bom, acontecem problemas muito sérios, né? Porque a calagem, né? A aplicação de calcário, ela mexe com um ponto muito crítico do manejo da fertilidade do solo, que é o pH do solo, né? Que se você tem uma distribuição desuniforme, tem locais que você vai ter uma elevação excessiva do pH, onde cai mais calcário, né? E locais onde o pH não vai ser corrigido adequadamente. E quando isso acontece, evidentemente, você vai ter uma heterogeneidade razoável na nutrição das plantas, que vai te dar uma variação de produtividade dentro da lavoura, que pode ser um prejuízo muito sério. Você pode ter perda de produtividade já com esse problema. Então, a distribuição uniforme do corretivo é fundamental, né? E esse problema, muitas das vezes, ele fica meio oculto. A planta até desenvolve bem, mas na hora de finalizar, de produzir ali o grão ou encher o colmo de açúcar, né, por exemplo, e dar qualidade, por exemplo, lá na fibra do algodão, é que você vê a quebra, né? E olha, uma vez distribuído errado o calcário para cima, é muito difícil de corrigir. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O Polidoro, e essa é a parte ingrata de uma má distribuição de corretivo, né? Você só vai ver o resultado na hora que você está colhendo. Exatamente. Na hora que tiver colhendo ali, né, a produtividade, você vai sentir, principalmente, por que não está acontecendo isso, né? E aí já foi, não tem o que fazer, só na próxima. Que nem o pessoal fala, né? O grão mais caro é aquele que fica, né? Você passou todo o processo e ainda fica lá. Não tem como corrigir, né? Mesmo que você não fez um preparo correto antes, né, o José? Exatamente. Ô, José,
Eu vou lhe chamar de Polidoro aqui, que a gente já acabou trocando umas ideias aqui antes de começar e acho que a gente se deu super bem. Então, o Polidoro, existe uma relação, uma proporção assim, por exemplo, de grau de importância, né? Onde a gente precisaria caprichar mais na aplicação? Na parte de correção de solo ou na parte nutricional, depois que plantou ou durante o plantio, né? Ou não tem? Essa relação aí não tem. As duas fases são extremamente importantes. São super importantes. Eu vou explicar por quê. São sequências, tem que ser feitos de forma um sequente ao outro, e se não fizer um, não adianta fazer o outro. Tá? Primeiramente, 90% da área agrícola brasileira ela tem problemas de acidez de solo. Só no extremo sul, no extremo norte, em algumas regiões do Nordeste, que nós temos solos que não são ácidos, naturalmente. Né? O meio do Brasil, somente o Cerrado brasileiro, se você não fizer calagem, e a calagem não é uma só vez que faz, né? Você tem periodicamente que fazer essa correção do solo, não adianta fazer adubação, NPK, micronutriente, porque você não vai ter sucesso mesmo. Isso é consolidado na agricultura, mas muita gente está errando nisso. E existe um paradigma aí, né? O pessoal costuma não dar muita bola para calagem ou para preparação, né? Exatamente. Nós poderíamos aqui falar vários motivos, mas na verdade é o seguinte: primeira coisa, nós estamos ignorando um pouco a análise de solo. Nós não estamos usando a análise de solo conforme nós deveríamos, e é como se nós fizéssemos exame de sangue e ignorássemos, fôssemos ir logo para o médico e ele não pedisse exame de sangue, olhasse o seu olho e falasse assim: ó, você está com anemia, tome lá uma dose de algum remédio. Ninguém faz isso, então não podemos fazer isso com solo também. A análise de solo tem que ser interpretada de forma muito criteriosa, e ela tem que ser feita, a coleta tem que ser feita, o laboratório tem que ter qualidade, e quem interpreta tem que saber o histórico da área. Né? Isso é fundamental. E hoje todo mundo registra tudo nos nossos equipamentos eletrônicos. Então, a primeira coisa, nós estamos perdendo muito. Eu conheço muita gente muito qualificada que não está cuidando bem do que a análise de solo indica. Então, já tem um pacote ali de recomendações, e esse pacote tem levantado algumas hipóteses muito erradas, que é assim: olha, o solo, também no plantio direto, não precisa muito de correção, não. Só você entrar com cálcio e magnésio ali. Isso é um erro grave. Você tem que fazer calagem periódica em qualquer área no Brasil, porque o solo é naturalmente ácido, ele vai voltar para a sua condição de acidez à medida que você vai cultivando anos depois da calagem. Né? Só um exemplo, nós fizemos uma estimativa em 2010 sobre qual era a demanda, o consumo ideal de calcário no Brasil. Né? Nós consumíamos, na época, 20 milhões de toneladas de calcário, precisava consumir 40, que era o dobro da quantidade de fertilizante. Hoje é a mesma coisa. Nós estamos chegando a 39 milhões de toneladas de fertilizante consumido, nós precisávamos estar consumindo mais de 50 milhões de toneladas de calcário, e não estamos. Né? E não sou eu que falo, senão os maiores catedráticos da Exalc, do IAC, da Embrapa, também falam isso, os nossos manuais mostram isso, né? Significa que nós precisamos dar mais atenção à calagem. Uma vez que você fez uma boa calagem, e também, muitas das vezes, usando gesso para fazer a gessagem, que tem outra função, né? Mas é tão importante quanto nas áreas que é possível, né? Aí sim você já deu um grande passo para fazer uma coisa importante, que é ser eficiente no uso de fertilizantes. Né? Brasil... Me corrija se eu estiver errado. Eu posso comparar o processo de calagem, agora fazendo uma analogia com um equipamento da indústria, tá bom? Como um processo, vamos dizer assim, preventivo. Ele tem que ser feito periodicamente, ou seja, anualmente, porque se eu for deixar para fazer de maneira corretiva, acaba saindo pior o molho do que o... Exatamente. Seja para a área nova, seja para a área já em uso, né? Você tem técnicas de fazer correção de solo com calagem diferentes, mas existe muito conhecimento sobre isso. E aí, você fazendo isso, você já parte para o segundo ponto, que é o seguinte: o Brasil hoje, ele importa 90% do adubo que consome.
Né? O Brasil até está fazendo um plano que eu participo, junto, público-privado, um plano nacional de fertilizantes, que vai visar aumentar a produção nacional. Talvez lá no futuro o preço do fertilizante até melhore para o brasileiro daqui a 5, 10 anos, né? Com o aumento da produção nacional, etc, etc. Mas agora, não importa se é importado ou se é nacional. O que o produtor não pode continuar fazendo é perder tanto nitrogênio igual perde por fontes gasosas, chega a 40%, né? Fósforo, a gente tem que manejar o fósforo de uma maneira mais precisa para que ele não vá para a parte química do solo, né? Precipitado ou absorvido, ele vá para a planta. Né? Mais da metade do fósforo fica no meio do caminho. Só o potássio que nós temos uma folga. Né? E como é que se faz isso? Em solo mal corrigido, fósforo é um desastre. Tá certo? Solo que não tem uma calagem adequada, tanto subcalagem como supercalagem, você tem problemas com fósforo e também com nitrogênio. E aí, não adianta você ter a melhor agricultura de precisão, que você não vai conseguir atingir a eficiência que deveria num insumo que é 40% do custo de produção em muitas das culturas. Né? Então, depois disso, nós começarmos a trabalhar com a adubação sem usar fórmulas universais. NPK, as famosas 2,20,18, 0,20,20, isso tem que ser visto em função da análise de solo. Né? O agricultor tem que começar a pensar em fazer compra de produto, matéria-prima, né, nutriente por nutriente, e tentar investir na aplicação. Tem máquina para isso, tem tecnologia para isso, para que ele faça a fórmula chegar mais próximo do que o solo dele demanda, e não a que tem menor preço. Né? Então, isso são pontos aí que eu estou levantando, que ocorrem de forma muito comum na agricultura brasileira. Por isso a eficiência nossa de fertilizantes ainda é muito aquém do que deveria ser. Uhum. E eu queria fazer uma pergunta para o Arthur, principalmente nesse meio que a gente está passando aqui, né, Arthur? Você poderia também falar, diante do aumento dos custos de produção, né, que vem ocorrendo aí, especialmente no preço dos fertilizantes, é preciso ser muito eficiente aí, principalmente no uso de insumos. Como que o produtor pode fazer isso, Arthur? Bom, primeiro, eu gostaria até de pegar um gancho, né, nas respostas que o professor Polidoro, né, falou para nós aí, porque realmente ele falou muitas coisas importantes, né, e a gente precisa ter a atenção especial, né, que os fertilizantes, eles são importados, eles vêm de longe, são caros, né, a gente pode até dizer que eles não são infinitos, né, eles são finitos. E vão ficar sempre, vão ser commodities, né? E vai fazer parte da cadeia produtiva. Então, assim, tem que ser feito o uso de forma muito coerente, cada vez mais. Até eu vou repetir o que outro professor nosso aqui, que é o Marcos Fava Neves, né? A administração tem que ser por metro quadrado. Então, em todos os custos, né? Não só na parte de solo, mas em todos os custos tem que ser por metro quadrado. Aí entra a tecnologia de produção em vários setores, inclusive na parte de máquinas agrícolas, né? Mas em se tratando de solo especificamente e de fertilizantes, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é a questão da utilização dos corretivos de solo, né? E dos condicionadores de solo também, né? Que muitas vezes o produtor, né, fixa na cabeça que o corretivo de solo ele tem a função de diminuir a acidez do solo. Ótimo, é a principal função mesmo do corretivo de solo. Só que ele tem que entender que existem outros nutrientes, né, que são essenciais para o crescimento e vão também levar ganhos de produtividade para todas as culturas, né? Por exemplo, no caso dos corretivos de solo, o cálcio e o magnésio, que são elementos químicos considerados macronutrientes secundários, né? E são secundários devido a algumas outras questões, mas não pela importância. Eles são muito importantes. Em algumas culturas, o cálcio é até mais importante do que o N, do que o P, do que o potássio, né? Então, tem que ser levado em consideração que o ato de calagem, né, de utilização do corretivo de solo, sim para corrigir a acidez, né? Então é um corretivo de solo, né? Só que ele tem também o viés de fertilizante, ele vai fertilizar o solo também de cálcio e magnésio. E aí, olhando o lado dos condicionadores, né? No caso de gesso agrícola, enfim,
Ele também vai fornecer, além de cálcio, o enxofre, que é outro macronutriente muito importante, e também vai fazer uma certa movimentação dessas bases no perfil do solo. Então, importantíssimo esses dois nutrientes, tá? E isso vai fazer com que, também, você tenha uma maior eficiência nos outros nutrientes, por exemplo, o NPK, como o professor Polidoro falou para nós, né? E aí também tem a questão de quando você tem um solo, né, um perfil de solo mais bem corrigido, com um suprimento de cálcio, magnésio e enxofre nesse perfil, você tem um maior enraizamento. Tendo maior enraizamento, você vai ter uma maior exploração do perfil do solo, quer dizer, a planta vai conseguir ir em busca daqueles nutrientes que estão no solo, que foram aplicados ou que já fazem parte daquele solo, né? Acho que isso é de extrema importância. Eu acho que o José poderia estar respondendo essa. É uma dúvida, eu acho que de muitos produtores, principalmente na correção de solo, está sempre ligado com a adubação, né? Vamos dizer assim, se não fazer uma correção de solo correta, José, você pode me corrigir aí, pode acontecer de que o solo não disponibiliza corretamente esses nutrientes para a planta, mesmo que eu faça aplicação de adubação, não vai ficar disponível? Sem sombra de dúvida. É como o Arthur acabou de colocar, né, nós temos que fazer esse condicionamento do solo para que os nutrientes que sejam aplicados ali façam seus efeitos. Porque se você não faz uma correção da acidez do solo, qualquer quantidade de fósforo que você colocar ali vai ser precipitado com o alumínio que está ali, vai ser absorvido com a carga elétrica do solo que vai estar favorável a isso, e a planta não vai enxergar isso, né? E também outra coisa, com alumínio no solo, a planta não desenvolve raiz, então não adianta. Ela não vai explorar aquele solo, pode estar cheio de nutrientes, mas se você tiver acidez, não adianta, né? A maioria das culturas brasileiras não toleram alumínio, né? Até porque calagem é uma prática muito simples de fazer. O Brasil é repleto de calcário, de gesso, de outros corretivos e condicionadores de solos, como alguns silicatos, né? Então não faz sentido de você pensar em fazer adubação, né, igual, como nós acabamos de falar, com fertilizantes caros, né, que passam aí dos R$3.000 a tonelada, num solo que não está devidamente corrigido. Isso não faz sentido. Isso é erro básico da agricultura, e nós cometemos muito isso acreditando em mitos. Por exemplo, um solo com alta cobertura de matéria orgânica no plantio direto não precisa de correção. Isso é bobagem. Que fala isso é a análise de solo, não é a cobertura do solo. Tem que fazer a análise com 20 centímetros de profundidade, né? Com a coleta lá pelo trado, etc. Se quiser estratificar 0 a 10, 10 a 20, ok. Se quiser chegar a 30 centímetros, ótimo, não tem problema. Mas não adianta isso. Agora, um solo bem corrigido, com uma cobertura orgânica, que eu queria falar muito disso, né? Porque o Brasil tem esse diferencial do mundo, aí sim é o melhor dos mundos para qualquer aplicação de fertilizante, né? E aí entra um assunto que é uma adubação que nós estamos esquecendo, mas já foi muito praticada no início, quando o Brasil fez a revolução da agricultura conservacionista com plantio direto, que é o uso de plantas de cobertura para adubação verde, nos períodos em que você não está ainda cultivando a cultura comercial, seja um pouco antes do plantio, seja entre uma safra e outra, né? Porque essas plantas, elas produzem muitas raízes. Elas são plantas como por exemplo, milheto, né, braquiária, etc. E hoje o Brasil ainda tem uma outra coisa super incrível, que é os sistemas integrados de produção lavoura-pecuária, né? Qual que é a grande coisa de você colocar a braquiária no final da lavoura da soja ou do milho? É o enraizamento dela, condicionando o solo, isso que o Arthur falou, né, que a raiz vai e ela condiciona o perfil do solo, leva matéria orgânica, leva macroporos, leva vida para o solo em mais profundidade, que a safra do ano seguinte vai encontrar. Então, isso é muito importante se lembrar. E José, uma coisa interessante, acho que é dúvida de bastante pessoas que estão nos assistindo aqui, essa integração do ILPF, né, integração lavoura-pecuária também, não pode ocorrer muita compactação devido ao gado estar em cima daquela área? Não, só se você errar no manejo do gado. Porque os princípios são os mesmos, né? Os princípios
da zootecnia, de lotação, né, de você analisar o solo da área, a cobertura, o que tipo de planta que você está usando, forrageira, né, etc., e o clima da região, tudo é princípio da zootécnico, de manejo de pastagem. Você não pode errar, e só porque você está fazendo integração, esquecer de alguns princípios. Mas, então, isso não é mito. Não está acontecendo nas áreas bem manejadas. Pelo contrário, como a produtividade da pastagem está ficando muito alta, porque ela pega o residual da adubação da cultura, né? Ela pega um ambiente com um crescimento muito rápido, ela está formando uma cobertura vegetal em que aí o pisoteio tem menos impacto ainda. Aí a produção primária da pastagem é mais alta, então a taxa de lotação pode até ser maior, como tem acontecido. E não tem tido problema de compactação. Isso seria ruim de qualquer maneira, tanto no sistema integrado quanto no sistema né, de monocultura, né, criação apenas no pasto. Seria um erro básico também que não se comete quem consegue uma boa assistência técnica, quem cuida, quem estuda, né, bastante. Eu acho que hoje o agricultor brasileiro, em sua maioria, exceto alguns que não têm acesso à informação, né, ele pode sim, né, tranquilamente, com calma, se resguardar desses problemas básicos, né? Ô, professor, mas, o André, tanto o professor quanto todo mundo que está aqui com a gente, eu estou impressionado com a quantidade de paradigmas que nós estamos quebrando na prosa de hoje. Eu conheço muitos produtores tecnificados da região do Centro-Oeste que negligenciam uma série de pontos fundamentais que o professor Polidoro citou aqui, que o Arthur muito bem reforçou, na parte de preparo do solo. O que eu mais vejo, e eu acredito que não é segredo para ninguém, é aquela automedicação, vamos dizer assim. O meu vizinho fez isso, papapá, eu também vou fazer. É como se a gente fosse se automedicar, né? Não é correto a gente se automedicar, tomar remédio por conta própria sem um especialista, né, dizendo para a gente o que a gente precisa tomar, o que a gente não precisa. O solo é a mesma coisa, né, professor? O mesmo cuidado tem que ser dado. Não é porque a propriedade do lado fez determinada operação e foi bem sucedida naquela safra por algum motivo que eu aqui na minha vou fazer. Enfim. Só queria comentar isso, porque a gente, de modo algum, quer colocar em xeque, né, o conhecimento, né, a experiência de ninguém, sabe? A gente tem só que falar bastante claro os erros que a gente vê, conhece, para poder nós todos crescermos juntos. Por exemplo, o pior de tudo é fazer análise de solo ano a ano e você não acompanhar num gráficozinho, feito à mão ou no Excel, a evolução da fertilidade do seu solo, a evolução do teor de matéria orgânica, do teor de nutrientes. Isso é coisa que você tem que fazer. Porque para você saber para onde está indo o estado da sua terra, que é o seu maior patrimônio. O maior patrimônio é o solo. E quando a gente fala em construir perfil de solo, é a mesma coisa de levantar um edifício. Né? Você tem que levantar um edifício com uma estrutura muito boa para ele ter condições de ser mais alto possível. É a mesma coisa, só que o inverso. Né? Porque, como diz o professor Witt, ex-professor Witt da Exalc, a boca da planta é a raiz. Não adianta. Né? Então, ela vai comer o quê num solo mal preparado? Então, quanto mais, né? Igual o bolo, quanto mais alto o bolo, mais você fica com o olho grande. Eu inverte isso e olha perfil de solo, né? A planta vai ter boca maior, vai crescer mais, vai comer mais se você tiver dando condições para a boca dela, que é a raiz. Excelente analogia, professor. Ótima. Gostei dessa. Arthur, voltando àquele assunto um pouco, principalmente nos preços que estão fertilizantes, eu acho que você poderia falar um pouco de como fazer uma aplicação de forma estratégica e na medida correta para o pessoal que está nos assistindo. Eu acho que é interessante explicar isso, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando hoje, né? Você fala da parte de corretivo de solo, André? Isso. Tá. Eu vejo que a gente
é a mesma coisa que um time de futebol, né? Eu acho que são vários detalhes, né, que vão levar ao sucesso daquele time. Então, cada um dentro do seu quadro, da sua área, da sua região, vai ter que fazer alguma coisa. Na agricultura é a mesma coisa, né? O produtor ele tem que ser bom em todas as áreas, né? Por isso, falo de novo, a administração por metro quadrado, em todos os aspectos, né? A questão dos corretivos de solo começa lá atrás, quer dizer, não adianta fazer uma análise de solo, uma amostragem de solo mal feita, né? Eu costumo dizer, às vezes, em palestra, que a amostragem de solo é tão importante que era o dono da terra que tinha que fazer, não era o funcionário, né? Não desmerecendo os funcionários, mas, enfim, é muito importante. Então, tem que ser muito bem coletada, né? Tem que orientar muito bem quem vai coletar essas amostras, tem que ser levado para um laboratório. A gente tem que entender que existem variações. Então, se você pegar uma mesma amostra de solo e mandar para 10, 20, 30 laboratórios, você vai ter variações. Então, você tem que confiar no laboratório. Já presenciei bastante isso, viu, Arthur? Sim, isso é comum, né? E confiar naquele laboratório e ter um histórico de fertilidade do seu solo, né, de acordo com as análises que você faz naquele solo. E uma coisa importante também, né, que você tem que fazer uma interpretação bem feita, fazer recomendações, né, com profissionais do ramo e, por último, fazer a aplicação bem feita. Eu acho que esse quesito, muitas vezes, o produtor peca, né? Peca, às vezes, em máquinas, né? Ele tem lá o aplicador de corretivo de solo dele, né? O distribuidor de corretivo de solo, antigão, lá, mais meia boca, e acaba fazendo não tão bem feito como poderia ter feito. E aí você fica com uma fertilidade desuniforme no seu solo, nos seus talhões, ou nas suas fazendas, né? Então, isso é muito importante. Ele tem que ter um equipamento, tem que ter tecnologia também para fazer isso, né? Ele tem, muitas vezes, uma coletadeira fantástica, uma plantadeira fantástica, mas na hora de aplicar o corretivo, ele tem lá um equipamento que não faz o ideal, né? A aplicação, a distribuição correta, ideal. Então, eu vejo que são vários aspectos, né? E uma questão muito importante que a gente precisa ressaltar, né? A Viter, né, ela tem hoje 3 famílias de produtos, né? A família do Calcário Itaú, a família do Optimix, que é uma mistura de calcário, mistura industrial de calcário e gesso agrícola, e a Calfértil, que são os óxidos, né, de cálcio e magnésio, que hoje está virando também entre aspas, né, uma moda a utilização, que estão se vendo as qualidades, né, dos óxidos de cálcio e magnésio na correção e no fornecimento de cálcio e magnésio, né? Então, assim, a gente tem visto que está mudando, mas tem muitos clientes ainda, muitos produtores rurais, que na hora de comprar os corretivos, compra preço, né? Ele não vai em busca daquele corretivo ideal para o seu solo, ou o corretivo que tem maior qualidade, ele compra aquele que está ali mais fácil para ele, mais barato, né? É preço por preço, ele não vê qualidade na hora do corretivo. Isso é de extrema importância, porque é a base, né, como o Polidoro falou mesmo, é a base da sustentação dessa produtividade, né, de todas as plantas. Então, é fundamental. E Arthur, por essa escolha hoje dos produtores rurais, escolher, vamos dizer assim, o fertilizante mais barato, mas o que ele está deixando de ganhar, vamos dizer assim, com esse produto mais barato do que eu comprar um produto mais de valor agregado, vamos dizer assim? Teria algo dentro da fórmula ali? Como que funciona? Eu vejo que, por exemplo, no caso de corretivos de solo, nós temos 2 vertentes, né? Uma é a qualidade de rocha, né? Então, a gente precisa entender isso, que existe o poder de neutralização dos corretivos, né? Que você tem uma medida de qualidade da rocha. Então, quanto maior o PN, mais qualidade você tem nessa rocha, mais poder de neutralização você tem, né? E também a questão granulométrica, quer dizer, quanto mais fino, né, mais bem moído é o produto, maior vai ser a reatividade desse material, consequentemente, maior vai ser o PRNT, né, que é o poder relativo de neutralização total, né? Então, o produtor tem que ficar atento para isso. Comprar um produto que tem uma rocha muito boa, então um PN elevado, poder de neutralização elevado, e também uma reatividade boa, um produto bem produzido, né, por uma empresa idônea,
que vai ter uma garantia de qualidade, porque isso vai definir o quê? Simplesmente a eficiência dos fertilizantes, que hoje, como já foi comentado, está muito elevado os preços, né? Devido a dólar, devido a vários aspectos. Eu não culpo aqui os fertilizantes, mas uma vez com preços mais elevados, né, você tem que fazer todos, né, todos os itens, você tem que buscar uma melhoria. E um dos itens que muitas vezes fica esquecido é a parte de correção de solo com produtos de qualidade, né, para você aumentar a eficiência dos fertilizantes. E aí a gente tem casos daqueles amigos produtores que investem uma nota preta talvez do lado errado da rodovia, né? Sim. Capricha no adubo granular e se esquece da base ali. Sensacional, gente. E não somente no produto que ele está selecionando, mas tem que selecionar a máquina correta, né, Douglas? Principalmente com tecnologia embarcada, né? Exato, André. Igual eu comentei no início dessa prosa aqui, o maquinário, principalmente para as operações, e o Arthur bem colocou aí, principalmente para as operações de preparo do solo, acabam sendo meio deixados de lado. Eu conheço amigos produtores, não vou citar nome aqui, mas são de casa, de anos de estrada nosso aqui, que tem 2 equipamentos. Um velhinho, tudo judiado ali para fazer a aplicação dos corretivos, e um todo moderno, equipado com agricultura de precisão, capaz de aplicar em taxa variável, que ele deixa só para o granular. E a gente briga feio. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, use esse equipamento aqui lá. Você tem que usar, bicho. Enfim. Mas, indo em direção à sua pergunta, André, sim, o equipamento ele é muito importante. Igual o professor Polidoro falou, olha só como tudo vai se fechar. Análise de solo, pelo que eu entendi, tá, professor? É o início de tudo. Afinal, a gente tem que conhecer o campo que a gente está jogando, senão, né, a gente pode tropicar em qualquer momento. A escolha do corretivo também tem que ser feita de maneira muito pensada e não negligenciada. Igual o Arthur, que por sinal, nem sei se eu comentei no começo da live, mas é o engenheiro agrônomo da Viter, tá? Bem comentou. E aí, a gente já tem a análise bem feita, o produto correto, a aplicação é a cereja do bolo. De nada adianta a gente ter uma aplicação desuniforme, de nada adianta, com os custos produtivos da lavoura lá em cima, ter uma operação ineficiente. Gente, aonde eu tenho a possibilidade de ganhar, e a gente sabe que numa operação de calagem, falar de aplicação em área total, acima de 10 metros, de maneira bem feita, é um negócio desafiador. Então, assim, onde a gente tem possibilidade de ganhar 2 metros a mais de faixa, 3, 4 metros a mais de faixa, a gente está ganhando eficiência operacional, rendimento diário, a gente está derrubando o nosso custo da produção da lavoura. É numa parte da operação? É numa parte da operação, mas como meu avô bem falava, é de grão em grão que a galinha enche o papo. A gente tem que cuidar, né, de todas as etapas ali, poxa. Então, sim, um maquinário eficiente, um maquinário, vamos dizer assim, equipado com tecnologia que vai proporcionar o amigo produtor, igual aqui hoje na MPA, todos os distribuidores saem com o que a gente chama aqui de agricultura de precisão embarcada. Então, todos os equipamentos já saem de fábrica aptos a realizar a aplicação em taxa variável, né? Mas, voltando lá no começo, igual o professor Polidoro falou, se a gente não tiver uma análise de solo bem feita, e depois, igual o Arthur reforçou, uma avaliação dessa análise bem feita, de nada adianta você ter uma McLaren para andar numa rodovia cheia de buraco. Douglas, eu queria fazer um comentário aqui para reforçar um pouco a questão da agricultura de precisão, né? Eu vejo que em alguns produtores, eles buscam a agricultura de precisão pensando em economia.
né? E a gente não entende dessa forma. A agricultura de precisão, ela veio para você ter uma maior precisão, para você ter um ganho maior no seu operacional, né? E para você ter uma perfeição na aplicação. Não é para diminuir, por exemplo, a aplicação de corretivos. Não, é para você aplicar onde precisa mais e onde precisa menos você colocar uma dosagem menor, né? Então, às vezes, no final, né, das contas, você vai estar comprando a quantidade de corretivos, ou mesmo dos nutrientes, NPK e tudo mais, né, que são aplicados em taxas variáveis, mas como você vai gastar o mesmo valor, mas você vai fazer uma aplicação mais uniforme no seu solo, você vai uniformizar a fertilidade do seu solo em toda a sua propriedade rural, né? Eu acho que é isso que precisa ficar, e não aquela imagem de agricultura de precisão, eu vou economizar. Não, você vai otimizar, você vai melhorar o seu solo. Você vai maximizar os seus lucros lá na frente, né? Ou seja, os seus rendimentos ali. A gente fala muito que antes de aplicar qualquer tecnologia de agricultura de precisão, você tem que ter precisão na agricultura. Então, você precisa ter seus objetivos bem traçados, porque você investir em agricultura de precisão e não esperar ganho de produtividade, sabe? Então, não faça isso, porque a agricultura de precisão é justamente para aumentar o seu rendimento, para aumentar a sua colheita, para aumentar a sua competitividade, né? E muitas das vezes você tem que comprar mais adubo, porque talvez a dose seja maior do que você usaria se fosse sem agricultura de precisão. Porque a sua expectativa de produtividade tem que ser maior. Qualquer tecnologia que você aporta no sistema, você tem que aumentar o seu tudo bem, você pode economizar, mas o Brasil tem muito que aumentar em produtividade ainda. Pode pegar a produtividade média de soja, milho. Soja, a produtividade média, agora que passou de 3 mil quilos, nós temos muitos produtores colhendo 5 mil, 6 mil com tranquilidade. Milho, então, é mais distante ainda. A média de produtividade nacional é 4 mil quilos. Claro que a gente consegue 12 mil quilos brincando. O que significa essa diferença? Não é só você ter uma fazenda numa área de terra roxa antiga, né? Dos neossolos, não é nada disso. Você não precisa ter, você tem que ter um bom manejo, né? E tem uma coisa que o Arthur falou agora sobre qualidade de produto, que eu, se vocês me permitirem, eu poderia retomar agora e trazer uma análise relativa aos fertilizantes. Quando você pensa em comprar o produto, se você compra um produto, digamos, tradicional, ou se você compra um NPK ou algum outro produto que a gente chama de tecnologia agregada, né, ou de valor agregado, que prometem algo mais no campo, né? A gente pode falar sobre isso agora ou deixamos isso mais para um próximo assunto? A gente aqui tem mais 10 minutinhos para encerrando, porque vai cair no Instagram já. Então tem 10 minutinhos e a gente vai encerrando. Então, 2 minutos. Eu vou falar bem brevemente. Olha, pessoal, hoje o Brasil está inundado de produtos que prometem ilusões, né? Tecnologias que não têm comprovação científica. E tem muitos outros, né? Principalmente agregando ao NPK para aumentar a eficiência do nitrogênio, né? Algumas tecnologias que recobrem os grãos, muitos têm comprovação científica. O que eu recomendo nessa situação? A coisa está tão confusa que eu peço para vocês encarecidamente. Nós temos milhares de professores, pesquisadores, técnicos, né, consultores que estão aí à disposição para ajudar. Eu, como especialista da Embrapa, tenho meu WhatsApp aí, meu celular é espalhado no meu cartão, fica no meu contato do LinkedIn. Eu não tenho problema nenhum de alguém me perguntar, como fazem muito. Cara, eu estou querendo comprar esse produto, o que você acha? Eu vou falar da tecnologia, não do produto. Eu vou explicar para ele, essa tecnologia funciona assim, 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 assado. Agora, você que vai decidir o posicionamento, o custo e tudo. Agora, o que eu falo mesmo é o seguinte, isso aí não entrega, essa tecnologia não entrega isso. Eu acho que a gente tem que falar isso aqui, porque nós estamos tendo o Brasil inundado de um monte de produtos que prometem algo que não entregam. Né? Isso é comum no mercado de insumos? É comum. Isso é inovação, acontece. Né? Só que o produtor rural não pode pagar a conta. Né? Então, simplesmente, antes de tomar a decisão de comprar qualquer um desses novos produtos, faça uma consulta a um engenheiro agrônomo, a um técnico
que esteja mais próximo de você, mesmo que seja no WhatsApp, né? Se não der conta, procure um especialista na Embrapa, nas universidades, nas organizações estaduais de pesquisa, na Emater, nas cooperativas, né? Nas fundações estaduais, tem em Mato Grosso, Goiás, Bahia, etc. Mas não compra antes de fazer isso, não. Peça uma segunda opinião. Eu não estou duvidando do agrônomo da empresa, não. Mas se você tiver dúvida, é melhor do que você comprar um produto, pagar mais caro e depois não ter o resultado, né? Então, é muito importante que isso seja feito, porque tem produtos bons no mercado, tem tecnologia nova chegando, tem que estar aberto para isso, mas tome muito cuidado. E hoje tem vários meios também, né, José? Que nem LinkedIn, WhatsApp seu, tem várias formas de estar procurando essas informações, né? Mas muitas das vezes o pessoal deixa de buscar isso, né? Pessoal, para a gente ir seguindo aqui, para a gente ir encerrando, que já são 45 minutos de live, o pessoal está acompanhando aí. Quem não perguntou, deixa a pergunta aqui embaixo. Ô Douglas, tem uma pergunta para você aqui do Roberto, de Mato Grosso. Ele falou assim, ó, quais são as soluções em máquinas que a MP Agro tem hoje, principalmente tecnologia, capacidade e durabilidade? Perfeito, André. É Roberto que falou? Isso, Mato Grosso. Perfeito. Roberto, é o seguinte, ó, a MP Agro ela é uma empresa que, por si só, produz exclusivamente equipamentos para distribuição de fertilizantes e corretivos de solo. Se você entrar no nosso site lá, www.mpagro.com.br, você vai ver que a nossa linha de produtos é composta exclusivamente de distribuidores de fertilizantes e corretivos de solo. Um grande diferencial que a gente traz na marca é produzir esses equipamentos 100% em aço inoxidável. Nós somos e fomos pioneiros aqui no Brasil, tá, a manufaturar esses distribuidores em um aço nobre, em um aço que fosse promover muita durabilidade do equipamento, ou seja, um investimento mais que durasse por mais tempo na lavoura, tá? E como o papo hoje aqui está bem na linha de preparo, eu vou focar na nossa linha de distribuidores para preparo de solo, tá? Então, a gente tem a linha tradicional, que é a Taurus 12.000, que é o distribuidor rebocado de 12.000 quilos, tá? Um distribuidor aí que vai ter uma eficiência em termos de performance mesmo, né? Uma capacidade de entregar até 6 toneladas por hectare de maneira uniforme, homogênea e com potência para isso, tá? Da Taurus 12.000, a gente segue para a Taurus Robust, que também é um distribuidor tracionado, é o nosso lançamento aqui desse ano, tá? Porém de alta capacidade. São distribuidores que trabalham com pneus de alta flutuação e levam de 25 a 30 toneladas. Douglas, qual que é a diferença? Por que Taurus 12, por que 25, 30? Basicamente, eficiência operacional. A linha Taurus Robust, por ser um equipamento maior, ela vai ter condições de passar mais tempo aplicando. Tá? A gente tem um estudo muito legal, que depois eu compartilho aqui, senão vai cair o tempo. Praticamente 40% do tempo do dia do operador na distribuição ali de corretivos ou de fertilizantes está em deslocamento e apenas 60% do tempo ele está propriamente dito aplicando. Então, o equipamento de alta capacidade vai proporcionar mais tempo aplicando, tá bom? E para fechar, a linha Taurus Truck, que são distribuidores de fertilizantes acoplados em caminhões, disponíveis na versão chassi fixo, como também na versão roll-on, roll-off, tá? Então, a MP Agro traz essa linha aí de equipamentos especializados e focados na parte de aplicação de corretivos de solo, com a nossa característica que foi, a marca registrada da MP Agro, que são produzi-los 100% em aço inoxidável. Que show! Tem tecnologia pura aí, Douglas? Tem, André. Igual eu falei, além do equipamento ser manufaturado nesse material tão nobre que é o aço inoxidável e proporcionar ao amigo produtor um investimento, né, um bem realmente durável, todos saem embarcados, aptos a fazer aplicação
seja em taxa fixa, seja em taxa variável, ou seja com agricultura de precisão embarcada já de fábrica, tá? Que show. E para a gente encerrando aqui, tá? Eu agradeço a participação de todos. Eu vou dar um tempinho de 30 segundos cada um para se despedindo, tá? Vai começar agora pelo José. Vamos lá, José. Bom, boa noite, prazer Douglas, prazer Arthur, André, obrigado. E vocês podem obter mais informações no site da Embrapa Solos, ok? Só clicar lá nos navegadores Embrapa Solos que vocês encontrarão mais informações sobre solos do Brasil lá no nosso site. Obrigado, fiquem bem, estamos à disposição. Obrigado, José. Arthur? Primeiro eu gostaria de agradecer, né, pela participação aqui, agradecer e falar que é um prazer estar aqui com vocês, Douglas, André, Polidoro. Dizer que para mais informações sobre os produtos da Viterra, viterraagro.com.br, a gente está com uma websérie bem interessante lá, depois vocês podem assistirem também. E deixar uma frase aqui muito importante, que eu acho o seguinte: o produtor hoje ele tem um grande desafio, que é o que já foi falado, inclusive, aqui, uma construção de perfil de solo em profundidade, né? Principalmente se tratando de intempéries climáticas, como a gente está enfrentando em algumas regiões. Quer dizer, é fundamental o produtor se preocupar com isso, construção da fertilidade, do perfil do solo em profundidade. Acho que é fundamental. Obrigado. Show. Obrigado, Arthur. Vamos lá, Douglas. André, bom, primeiramente, obrigado você, meu parceiro de caminhada nesse projeto aqui, Prosa do Agro, nessa edição especial AgriShow. Professor Polidoro, foi sensacional tê-lo conosco aqui nessa noite. Muito obrigado por compartilhar conhecimento, que é o princípio desse projeto nosso. Arthur, da mesma maneira como agradecer ao professor Polidoro, que profissionais de gabarito, que mensagens passadas com propriedade, quantos paradigmas quebrados. Obrigado por essa aula que vocês deram para a gente hoje aqui, nesse momento descontraído, mas nem por isso de baixa qualidade ou menos enriquecedor. Obrigado, viu? E obrigado para todo apaixonado do agro que disponibilizou essa cerca de 1 hora na noite aí, depois cansado de um dia na lavoura, de um dia de trabalho, ou no escritório, ou na lavoura. Obrigado, viu, pessoal? Um abraço para todos. André, valeu! Valeu, brigadão, pessoal, e ficamos aqui para você que está assistindo pela AgriShow. Obrigado pela sua participação. Esse bate-papo foi muito produtivo, muito rico com os especialistas aqui. E para você que está no nosso canal do Bruto do Campo, obrigado pela participação e a todos que nos assistiram. Então, tchau, tchau. Obrigado, pessoal, e até mais. Boa noite. Até mais. Boa noite.